Hoje eu estou muito feliz porque depois de muitos de vocês pedirem, finalmente eu estou criando aqui a série Carteira Radical. Essa série aqui ela tem o intuito de ensinar você que está começando agora no mundo dos investimentos e não tem muito conhecimento, a investir de maneira segura, claro, com a orientação aqui do nosso canal. Esse projeto aqui ele vai superar duas das maiores desculpas que o investidor iniciante tem, que é não tenho dinheiro e não tenho conhecimento. Então, o conhecimento você pode contar comigo, que eu vou te ensinar do absoluto zero, todo o passo a passo para que você possa investir. Com relação ao valor também, muita gente acha que é preciso muito dinheiro para começar a investir, que é preciso ter muito dinheiro sobrando aí na conta. Isso não é verdade, tá? Que com R$ 200, que é o valor da nossa carteira aqui, um valor baixo, você vai conseguir fazer os seus investimentos, os seus aportes com a nossa orientação e você vai superar isso também. Bom, e agora você deve estar se perguntando aí, tá, Odair, eu já entendi que eu consigo começar, que você vai me orientar, mas para que exatamente eu preciso investir o meu dinheiro? E aqui vai dois motivos para você começar de uma vez por todas a investir o seu dinheiro. O primeiro deles é que você pode gerar renda passiva, ou seja, você não vai precisar trabalhar para que o seu dinheiro possa render, então você vai ter uma renda que vai cair todos os meses ali na sua conta, sem que você tenha que se esforçar de maneira adicional por isso. E o segundo motivo pelo qual você precisa investir o seu dinheiro é que você vai se aposentar um dia. Então você hoje é jovem, você trabalha, você consegue gerar renda, só que um dia você vai ficar velho, você não vai ter tanta energia mais, você não vai ter tanta disposição e você realmente vai precisar parar de trabalhar. E nada mais justo do que você parar de trabalhar recebendo dinheiro, recebendo uma renda passiva ali, que possa te dar um rendimento a mais, para que você possa pagar suas contas tranquilamente ou até mesmo um complemento da sua aposentadoria. E o sistema de aposentadoria habitual, pessoal, o INSS, ele está fadado ao fracasso. Sinto dizer isso, se você aí esperava aposentar pelo INSS, infelizmente, pode ser que você vai se frustrar. Antigamente, quando o sistema de previdência, o INSS, ele foi criado lá atrás, as famílias elas tinham mais filhos, então era natural aí as famílias terem 6, 7, 10 filhos. A minha avó, por exemplo, a mãe do meu pai, ela teve 14 filhos. Então, hoje em dia, isso é quase que um absurdo nas famílias tradicionais, né? As pessoas querem ter um filho, dois no máximo ali. E o nosso sistema de previdência, pessoal, ele necessita de pessoas pagando, trabalhando ativamente, pagando, contribuindo, para que pague o salário daquelas pessoas mais velhas. Então, quanto menos pessoas trabalhando e contribuindo existirem, menos recurso o governo vai ter para pagar a aposentadoria das pessoas que estão aposentadas, tá? Deixa eu mostrar uma informação interessante aqui, ó. Aqui no site do meu INSS, eu vou mostrar para vocês, vocês conseguem usar o simulador de aposentadoria. Eu, aqui aos meus 32 anos de idade, eu já contribuí 12 anos e um mês. Ó, pra você ver quanto tempo que eu já estou no mercado de trabalho aí. A minha expectativa de aposentadoria por idade daqui 38 anos, 8 meses e 17 dias. Ou seja, se você for somar a idade que eu já tenho com o tempo que eu vou levar para aposentar, isso vai chegar praticamente a 70 anos. Muito provavelmente com 70 anos eu não vou ter tanta energia para trabalhar. E tem outro fator muito importante, você se aposenta com um teto, tá? Então, se não me engano aí, o teto hoje em dia está girando um pouco mais de R$ 8.000. É o teto da aposentadoria pelo INSS. Com investimentos, pessoal, esse teto ele vai se limitar único e exclusivamente à sua capacidade de aportes. Na nossa carteira que hoje estamos começando com R$ 200, mais à frente você ganha uma promoção, vai estar trabalhando num cargo melhor, você vai fazer algum tipo de empreendimento aí, você vai começar a ganhar mais e você pode aportar cada vez mais para que essa aposentadoria ela seja muito mais vantajosa para você. Tal daí. Então eu já entendi que eu preciso investir para me aposentar tranquilamente, para me gerar renda passiva e acumular patrimônio. Já entendi também que com o INSS não é uma alternativa inteligente para planejar a minha aposentadoria. E por que você chegou a esse valor de R$ 200? Primeiro, pessoal, que R$ 200 é um valor acessível, mas eu recomendo que você faça de acordo com a sua realidade. Essa carteira ela serve como referência para quem está começando agora e para quem ganha pouco, mas se você quiser ajustar os valores aqui, fique tranquilo, tá bom? Outra coisa que você pode estar pensando é, Odair, mas R$ 200 é um valor baixo, e se eu aportar isso mensalmente, qual que é a garantia que eu vou ter que eu vou conseguir me aposentar com esse valor? Então eu vou te mostrar aqui um cálculo muito básico que a gente faz de
juros compostos para te mostrar a mágica que isso tem a longo prazo, quanto esses R$ 200 podem render e podem trazer de frutos para você no futuro. Estou aqui numa calculadora de juros compostos, nós vamos colocar aqui que a gente vai começar com R$ 200, que é o valor que a gente pretende aportar. Vou colocar a taxa de juros aqui, a taxa de juros básica agora, a Selic, ela está em torno de 15%. O período aqui que nós vamos fazer é, por exemplo, 10 anos. E você vai aportar ali todos os meses R$ 200, que é o objetivo aqui da nossa carteira radical. Ao longo do tempo aqui, ó, você vai ganhar só de juros R$ 28.600. Você vai ter investido aqui durante esses 10 anos R$ 24.200, que é R$ 200 todos os meses, né? E de juros você vai ter ganhado R$ 28.603, bem mais do que você aportou. O valor total aqui, ó, do seu investimento vai ser de R$ 52.803. A parte aqui, ó, que mostra especificamente os juros, ela é muito maior do que a parte do seu aporte. Então, inicialmente, basicamente, você vai ter aportado, não vai ter muitos juros, mas com o passar do tempo, ó, automaticamente a barrinha dos juros aqui ela vai ficar muito maior do que a do aporte. Então, você gera o efeito bola de neve. No início, você coloca dinheiro ali, vai ter pouco rendimento, você vai receber poucos proventos, mas com o passar do tempo, isso vai render cada vez mais. E esse valor ele vai se amontoando ao que você já tem. Olha só, em 20 anos, como que a coisa muda. Você vai ter investido 48.200, vai ter ganhado R$ 217.000 só de juros, ou seja, você vai ter R$ 265.000. Vamos fazer o cálculo agora, ó, com 30 anos. Olha só, com 30 anos, investindo os mesmos R$ 200 aqui, você vai ter acumulado aqui, ó, R$ 1.126.554. O valor investido vai ser R$ 72.200, que é os R$ 200 ali que você vai colocar todos os meses, e só de juros, olha só que absurdo, pessoal, você vai receber R$ 1.054.000 só de juros. No início aqui, ó, você vai ter muito mais aporte do que retorno, só que com o passar do tempo, ó, lá no final dos 30 anos, vai ser um valor pequeno comparado ao valor da carteira no total. Esse é o efeito bola de neve que a gente chama, pessoal. No início ali, você vai colocar o seu dinheiro, você não vai sentir muitas mudanças na sua carteira, mas a longo prazo isso aqui gera um ganho absurdo. Os juros que você ganha, eles automaticamente incorporam ao seu patrimônio e você vai ganhar mais juros em cima daqueles juros que você já ganhou. Beleza? Dito isso, eu tenho duas observações muito importantes aqui para você. A primeira delas é que você não deve ter dívidas para começar a investir. Entre você fazer investimento para ganhar juros e você quitar uma dívida que você já tem, é muito mais importante você quitar a dívida. Os investimentos ali, eles vão render 15% ao ano. Se você tem uma dívida descontrolada aí, vai ser no mínimo 3% ao mês. É muito mais importante que você pague as suas dívidas, e eu digo dívida aqui, pessoal, é dívida descontrolada, tá? Dívida de cartão de crédito atrasado, parcela de financiamento atrasado, isso aí sim é dívida descontrolada. Agora, se você está com todas as suas dívidas em dia, ok, já pode pensar assim no próximo passo, que é o investimento. E a segunda observação que eu tenho aqui para você é: você tem que ter uma reserva de emergência. Essa carteira que a gente está montando é uma carteira de longo prazo. A gente não pretende ficar tirando o dinheiro daqui. O que eu recomendo é que você crie uma reserva de emergência aí, e essa reserva de emergência ela tem que cobrir de 3 a 6 meses de contas pagas. Estou falando de custo de vida, tá? Não estou falando do quanto você ganha, não. De 3 a 6 meses de todas as suas contas pagas, para que você possa ter uma tranquilidade que, se por um acaso acontecer qualquer tipo de imprevisto na sua vida, imprevistos infelizmente acontecem, né, pessoal? A ideia é que a gente possa ter uma tranquilidade aí de 3 a 6 meses de contas pagas, para aí sim você pensar em investimento, tá bom? Ok, então vamos lá, vou te mostrar aqui como que vai ficar dividida a nossa carteira, e não se preocupe com essa sopa de letrinhas aqui, FI, ETF, renda fixa, não se preocupe com isso, tá? Eu vou explicar detalhadamente para você posteriormente o que é cada tipo de ativo, mas agora eu vou te mostrar como que está dividida essa carteira aqui e vou dar uma explicação bem básica do que é cada tipo de ativo que a gente vai colocar aqui, tá? O primeiro quadrante aqui é o da renda fixa. Renda fixa é aquilo que, como o nome mesmo diz, não tem muita variação.
Ou seja, você não depende de mercado, você não depende de lucratividade das empresas. Renda fixa é aquilo que tem variação pequena ou que não tem nenhuma variação. Geralmente o rendimento ele é linear. Ações é quando você vira sócio de uma empresa, ou seja, você pode comprar uma parte daquela empresa. Eu vou citar o exemplo aqui do Itaú. Você vai virar sócio do Itaú. Só que você não vai lá no Itaú comprar diretamente deles uma parte da empresa. Eles já fizeram isso, já foi feita uma divisão e foram disponibilizadas na bolsa de valores aí. Você consegue virar sócio de uma grande empresa com muito pouco, tá? Itaú, Petrobras, Semig, você consegue comprar e virar sócio dessas empresas. FIs ou fundos imobiliários é quando você compra uma parte de um fundo e esse fundo ele investe em imóveis, como por exemplo, shopping, galpões. E essas empresas, os locadores, eles pagam aluguel para o fundo e o fundo distribui parte dos rendimentos aí, né, desses aluguéis com as pessoas que compram cotas. Então, quando você compra uma cota de fundo imobiliário, você está recebendo indiretamente o aluguel daquela empresa que aluga. ETF é quando você compra um índice. Então você tem aí todas as ações da Bolsa de Valores brasileira e você pode comprar uma única ação, como a da Petrobras e do Itaú que eu citei aqui. Isso a gente chama de stock picking, que é quando você coloca o seu dinheiro em uma empresa específica. Mas você pode também investir em um ETF, que é um fundo, né? E esse fundo ele vai ter listado ali todas as empresas que estão na bolsa. Você vai lucrar de acordo com que essas empresas lucram. Você tem o S&P 500, por exemplo, que é o fundo americano, ele tem as 500 maiores empresas da Bolsa de Valores americana. Então lá vai ter Google, vai ter Meta, todas essas empresas estão listadas. Quando elas lucram e o índice ele sobe, você recebe parte desse lucro também. Isso é legal porque você não precisa estudar cada empresa, cada tipo de ativo, você pode investir no índice e quando aquelas empresas que estão listadas dentro do índice, elas lucram, você automaticamente lucra também. E por último aí, mas não menos importante, nós temos o Bitcoin. E aqui Bitcoin para a gente é reserva de valor. O Bitcoin é uma moeda que vem crescendo bastante ao longo do tempo aí. Nós vamos colocar o nosso dinheiro lá para protegê-lo das coisas que acontecem no mercado em geral. O valor que a gente vai alocar aqui em Bitcoin, ele não é tão alto por ser uma moeda muito volátil e isso pode oferecer risco para a nossa carteira. Então, agora vamos para a prática, que é o que eu prometi para vocês. A gente vai começar do absoluto zero e para começar, a gente tem que ter uma conta numa corretora. E para esse exemplo aqui da nossa carteira aqui, para esse projeto, eu vou utilizar o Inter. Não necessariamente você precisa usar o Inter se você ainda não tem uma conta numa corretora, Nubank, C6 ou qualquer outro banco aí que tenha essa parte de investimento, você pode usar o Inter como eu estou usando, mas se você já usa o Nubank, você já está acostumado com a interface ali, fique à vontade para usar a corretora da sua preferência, tá bom? Já que eu citei o exemplo do Inter, eu vou mostrar para vocês aqui como que eu abro uma conta no Inter. Primeiro, eu gostaria de te pedir algo do fundo do meu coração. Dá um trabalho desgramado fazer esse tipo de conteúdo, onde você tem que gravar ali a tela do aplicativo, você tem que gravar a tela do Investidor 10, mas eu fiz isso com muito carinho para mostrar para vocês do zero como que você monta uma carteira de investimentos. Isso dá um trabalho danado e eu tenho certeza que vocês vão me recompensar com um like e também com o compartilhamento desse conteúdo aqui com aquelas pessoas que você gosta, que você sabe que elas devem também planejar o futuro delas. Na primeira tela aqui você tem a opção de abrir uma conta completa. Você vai preencher os seus dados pessoais, ele vai falar que ele precisa do seu CPF novamente para confirmar algumas informações, fazer uma análise de crédito, dá uma lida nos termos, marca e pode avançar. Depois disso, muito provavelmente eles vão pedir para que você mande fotos dos seus documentos, tá bom? Vão te pedir para tirar uma selfie também para provar que é você quem está abrindo uma conta. Quando você for entrar no aplicativo, vai aparecer aqui que a sua conta foi aprovada, você pode clicar em acessar a conta. E aqui você coloca a sua senha e já pode entrar na conta. Essa aqui é a carinha do aplicativo ali, assim que você entra. A aba que nós mais vamos utilizar é a segunda aqui, que é a aba Investe, que é a parte onde fica dispostos os ativos ali que nós vamos investir. Assim que você clicar ali na parte de ações, FIs, ele vai te pedir para fazer a solicitação do home broker, você faz essa solicitação, uns instantes depois você vai receber a confirmação que está liberado para você, e aí você já pode ver ali a classe de todos os ativos, tá bom? E agora uma parte muito importante, quando você clicar na aba investir, você vai rolar até o final da tela aqui,
e você vai fazer a sua análise de perfil. Tem essa opção aqui, ó, descobrir meu perfil, você pode clicar. O aplicativo ele vai te fazer algumas perguntas ali para descobrir qual que é o seu nível de conhecimento do mercado financeiro. E aí, com base nesse seu perfil, ele vai te recomendar alguns tipos de investimento, tá bom? Então, eu vou fazer aqui junto com vocês essa análise de perfil. Eu vou clicar aqui. A primeira pergunta que faz aqui é qual frase melhor representa a sua formação ou experiência profissional no mercado financeiro. Eu vou marcar aqui, nesse caso, a última opção, que é a mais completa, né? Tenho formação acadêmica, tenho experiência, eu já conheço bastante do mercado financeiro. Eu quero que ele libere algumas opções de investimento que só quem tem um conhecimento mais avançado vai liberar, tá? Mas você pode ser sincero ali na hora que você estiver fazendo a resposta, tá bom? A segunda pergunta é: qual frase melhor representa seus objetivos e expectativas para investir? Quero preservar meu patrimônio sem risco de perdas, desejo obter retornos moderados e a minha prioridade é obter altos retornos, mesmo que isso signifique a possibilidade de perdas expressivas. Essa é uma pergunta que gera um pouco de medo na hora de responder ali, né? Mas fique tranquilo, a gente não vai colocar o nosso dinheiro em nada que a gente não conheça. A minha recomendação é que você marque ou a opção intermediária ou a opção que é mais completa, que tem um maior nível de risco. Tem alguns tipos de investimentos ali, sobretudo ações, que ele só vai recomendar para quem tem um conhecimento avançado. Como vocês assistem o canal Investidor Radical, considerem que vocês já têm esse conhecimento, porque nós faremos juntos. Aqui ele pergunta quais produtos você conhece ou você costuma investir com frequência. Recomendo que você marque ali todas as opções também para que ele libere todos os tipos de investimento para vocês. Assim que eu respondi o questionário aqui, ele mostrou para mim na tela que eu sou considerado um investidor arrojado por causa daquelas respostas que eu dei. Então, nosso perfil está definido, então eu já tenho acesso aqui a diversas classes de investimento dentro do aplicativo. Agora eu vou mostrar para vocês aqui como que nós faremos o controle de quanto a gente vai aportar em cada ativo, em cada mês, para a gente poder fazer o gerenciamento da nossa carteira e controlar cada tipo de ativo que a gente comprou. O primeiro ponto é que nós faremos um cadastro num site que chama Investidor 10. O site do Investidor 10 é um site gratuito aí que você pode se cadastrar e nele você faz o gerenciamento dos seus ativos. E ele automaticamente guarda todos esses ativos ali e ele calcula automaticamente os rendimentos também e você pode acompanhar isso ao longo do mês. Você vai preencher aqui os seus dados pessoais ou você pode selecionar entrar com uma conta Google. A parte que nós vamos utilizar é essa parte aqui de carteira, tá? Essa carteira que eu já tenho criada aqui é a carteira do desafio do nosso canal de R$ 1 por dia, onde eu estabeleci uma meta aí de guardar R$ 1.000 e eu comecei com apenas R$ 1 e eu vou guardando R$ 1 a mais todos os dias ali até completar R$ 1.000. É um desafio muito bacana, se você quiser ver a série eu vou deixar o vídeo aqui para você poder clicar, tá bom? Então, não será essa exatamente a carteira que a gente vai utilizar, nós vamos criar uma nova carteira. Então, você vem aqui, adicionar uma nova carteira. Caso você ainda não tenha uma, vai aparecer aqui para você colocar o nome, tá? Então, a nossa carteira vai se chamar Carteira Radical. Você clica em criar nova carteira. Essa opção de integração com a B3, ela tem custo, ela é paga, tá? Então, nós não vamos utilizar isso, nós vamos utilizar a parte de adicionar lançamentos manualmente. Beleza, eu já mostrei para você aqui o site do Investidor 10, que é onde nós vamos gerenciar a nossa carteira. Agora eu vou mostrar para vocês como que nós vamos dividir o aporte. E para isso eu preparei uma planilha aqui. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para você clicar e ter acesso gratuito a essa planilha. Você vai clicar, você vai acessar a planilha oficial e você vai fazer uma cópia dela para que você possa fazer as edições. Primeira coisa, você tem que estar logado na sua conta Google aí quando você estiver abrindo o link. Você vai vir aqui em arquivo e você vai selecionar fazer uma cópia. E você vai clicar em fazer uma cópia, ela vai automaticamente ser copiada para o seu Google Drive. E nessa cópia, sim, você vai poder fazer todas as alterações que você quiser. Primeiro ponto muito importante, aqui a gente vai colocar exatamente quanto a gente tem. No caso, nós estamos começando hoje, então a gente não tem nada. Aqui você vai colocar a quantidade que você vai aportar. Hoje nós vamos aportar R$ 200. Você vai colocar aqui os percentuais, né? Esses percentuais a gente já tinha definido lá atrás, 30% em renda fixa, 20% em ações do Brasil, 30% em fundos imobiliários, em ETFs 10% e Bitcoin também
10%. Aqui você vai colocar quanto que você já tem atualmente. E aí, com o passar do tempo, se esses valores aqui forem alterando, algum ativo valorizar, desvalorizar, ou você estiver aportando mais dinheiro em algum tipo de ativo específico, você pode rebalancear de acordo com o percentual. Hoje que nós vamos começar com exatamente R$ 200, a recomendação é que a gente coloque R$ 60 na renda fixa, R$ 40 em ações do Brasil, 60 em fundos imobiliários, em ETFs R$ 20 e bitcoins R$ 20, para obedecer os percentuais que estão aqui, né? Só que nós vamos ignorar aqui, ó, a gente pode fazer isso, nós vamos clicar na opção ignorar ações do Brasil, nós vamos ignorar ETFs e bitcoins, nós vamos deixar aqui apenas renda fixa e fundos imobiliários. Então a gente vai investir apenas nesses dois ativos dessa vez, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vamos colocar a mão na massa aqui. A primeira coisa que nós teremos que fazer, obviamente, é colocar os R$ 200 que nós vamos investir dentro da conta. Então aqui no aplicativo do Inter, na tela inicial aqui, nós vamos clicar na opção Pix. Nós vamos clicar nas opções aqui onde você vai gerar uma nova chave Pix, né? E você vai criar uma chave copia e cola, que é através dela que nós vamos transferir o dinheiro para cá. Através do meu outro banco aqui, eu já vou fazer a transferência, tá? Eu já vou fazer o Pix para essa conta aqui. Então, de acordo com a nossa planilha aqui, o nosso primeiro investimento vai ser em renda fixa e eu vou usar o porquinho aqui do Inter, tá? Então, a gente vai abrir aqui dentro do Inter a aba Investe. Vamos clicar aqui em meu porquinho, criar um novo porquinho e dar um nome para ele aqui. Carteira Radical. Esse porquinho aqui ele rende 100% do CDI e nós vamos definir aqui o valor que é R$ 100 e aplicar. Beleza, já temos então o nosso primeiro investimento feito. Parabéns, se você seguiu esse passo a passo até aqui, você já é um investidor radical. Então você já guardou os seus primeiros R$ 100 no porquinho do Inter. Beleza, agora que nós já fizemos o nosso primeiro investimento, que foi em renda fixa, o nosso porquinho aí do Inter, agora nós vamos adicionar esse primeiro lançamento aqui no site do Investidor 10. Então já estou aqui no site do Investidor 10, na nossa carteira radical, e a gente vai clicar em adicionar lançamento manualmente. O tipo de lançamento que nós vamos fazer aqui vai ser em renda fixa. O emissor, ele é o Inter. Nós vamos escolher aqui o tipo, que ele é CDB. Vamos colocar aqui a taxa do CDI, que é 100% do CDI. Pode deixar ele como pós-fixado. Coloca aqui o valor que nós aportamos, que é de R$ 100. E eu coloco ele com liquidez diária, tá? Para que não tenha data de vencimento. A data de compra, a data de hoje, eu clico em adicionar o lançamento. Muito bem, então o nosso primeiro investimento ele foi realizado, nós já temos o nosso primeiro ativo na carteira. Então nós já temos aqui R$ 100 investidos. A nossa carteira está com 100% em renda fixa, como a gente pode ver aqui, e o valor do nosso patrimônio, o valor aplicado R$ 100, porque esse é o nosso primeiro investimento em renda fixa. Então agora nós vamos para a parte dos fundos imobiliários. Eu escolhi aqui 5 fundos, eu já fiz uma análise prévia neles com base em alguns fundamentos. Vou trazer para vocês posteriormente aí um vídeo explicando quais os fundamentos que eu uso para escolher os meus fundos imobiliários. Eles são MXRF 11, BTCI 11, GARI 11, VGHF 11 e KNSC 11. Todos eles são fundos imobiliários de base 10, ou seja, são fundos que têm um valor de aproximadamente R$ 10. Se você tem ali 5 fundos e você vai comprar 2 cotas de cada e o valor aproximado dele é R$ 10, então vai fechar os outros R$ 100 que a gente precisava aqui para finalizar o aporte de hoje. Voltando aqui para a aba principal, nós vamos clicar em investir. Mais uma vez, clicar no menu Ações, FIs, BDRs, vai estar tudo junto ali. Aqui dentro do Home Broker, você vai clicar na opção de busca, você vai pesquisar pelo ativo que você quer. O primeiro ativo que nós vamos comprar é o MXRF 11, que é o fundo imobiliário de papel que eu falei com vocês, tá? Então, nós clicamos aqui já no MXRF 11, nós já selecionamos ele aqui, nós vamos comprar 2 cotas dele. 2 cotas aqui, confirmar a compra. Muito bem, já compramos 2 cotas dele, agora o que nós faremos?
nós vamos lá no site do Investidor 10. Então, aqui no site do Investidor 10, você clica em adicionar lançamento, vai ser do tipo compra. Aqui, do tipo de ativo, o FIs, que é fundo imobiliário. O ativo vai ser o MXRF11. Quantidade aqui são 2 cotas. Beleza, já tem o valor dele aqui. Vamos adicionar o lançamento. E agora vamos para o próximo fundo aqui, que é o GARI 11. Então aqui você seleciona GARI 11, vai selecionar aqui que você quer 2 cotas. Vamos confirmar isso comprado. Muito bem. Mais um fundo aí. Agora, qual que é o próximo passo? Vamos lá para o Investidor 10 fazer o cadastro. É o tipo FII, GARI 11, 2 cotas, adicionar. Eu vou acelerar um pouquinho o processo aqui, porque eu vou ter que fazer isso para todos, mas o passo a passo é o mesmo. Vai lá no aplicativo do Inter, busca pelo nome do ativo, compra 2 cotas, vem no Investidor 10, faz o cadastro, beleza? Olha só, e eu cadastrei aqui todos os fundos imobiliários que a gente precisava ali, né? E mesmo assim ainda sobrou dinheiro. Isso é bom, né? Quer dizer que os fundos que são base 10, eles estão mais baratos do que R$ 10. Deu R$ 87,12. Tirando aqui os R$ 100 que a gente tinha para investir, sobrou R$ 13. Então aqui nós vamos adicionar o lançamento MXRF11, uma cota. Então, deu para comprar mais uma, tá? E voltando aqui para a carteira, nós temos então investidos R$ 196,89. Até então nós não tivemos lucro, nós não recebemos nenhum provento e a nossa carteira não variou porque nós acabamos de adicionar esses ativos. E agora eu vou dar um exemplo para vocês aqui de como essa carteira ela deve ficar com o passar do tempo, tá bom? Então essa é a minha carteira que eu estou mostrando para vocês aqui, como que estão divididos os meus investimentos. Atualmente eu estou com a maior parte em renda fixa, tenho um pouco em fundos imobiliários também, tenho ações, criptomoedas, inclusive outros tipos de investimento aí, tá? Então a ideia é que com o passar do tempo a nossa carteira lá ela fique bem coloridinha assim e o valor aplicado e o ganho de capital ele vai aumentando com o tempo. Lá no início eu recebi aqui apenas 1,37 de dividendos de fundos imobiliários. Em dezembro de 2025 eu recebi R$ 134. Mês passado eu recebi aqui R$ 127 e esse mês está previsto aí receber R$ 128,31 de proventos que as empresas, as ações e também os fundos imobiliários me pagaram. Bom, é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder para que todos possam criar essa mentalidade financeira e a gente possa finalmente se ver livre do governo e do INSS, que há alguns anos o INSS ele não vai se sustentar, e mesmo que ele se sustente, que passe por uma reforma, você vai usar o INSS como um complemento da sua aposentadoria e você vai ter maior liberdade financeira, maior liberdade de escolha e você vai construir seu próprio patrimônio. Fiquem com Deus, um beijo do Radical e até a próxima. Valeu!